Olá, gente querida, bem-vindos ao quadro que a Bíblia diz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é igreja. Que igreja é essa que Jesus enche a boca e diz, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? O que é igreja do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristocêntrico? Nós vamos gravar 3 séries, série 1, série 2, série 3, sobre o que é igreja. Igreja do ponto de vista bíblico, não do ponto de vista religioso, social, para ter um entendimento um pouco mais apurado a respeito do que é igreja, olhando sobre a ótica de Cristo. E aí eu já quero convidar você para ler a Bíblia comigo em Mateus capítulo 16 e o verso 18, naquele trocadilho de Jesus quando ele diz, e também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedregulho, pedrinha. E sobre esta pedra, estava falando sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu faço a pergunta novamente, que igreja é essa que Jesus chama de minha igreja? Que igreja é essa que ele diz que o inferno não prevalecerá contra ela? Que igreja é essa? E eu gostaria que você meditasse comigo também, para a gente trabalhar hoje a primeira figura sobre igreja, o que está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o verso 27, que diz assim, ora, vocês são, olha que coisa interessante, o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então a gente vai começar a falar hoje, gente, sobre a primeira ideia de o que é igreja, igreja como corpo de Cristo. Igreja, antes de se pensar que é pregação, que é canção, que é evento, igreja como corpo de Cristo. E eu acredito que a chave para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa questão do corpo de Cristo está lá em João capítulo 17, o verso 22 e o verso 23, que diz assim, e eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como também amastes a mim. Gente, nós, como membros do corpo de Cristo, como igreja, nós pensamos muito em ganhar pessoas para Cristo. E aí criamos uma série de estratégias de evangelismo para ganhar as pessoas para Cristo. Queremos ganhar a cidade, queremos ganhar os bairros, então criamos eventos, festas, e estamos sempre pensando, né, a forma de poder atrair as pessoas para Cristo. Mas eu acredito que não só esse texto começa a nos dar entendimento do que é o corpo de Cristo, como também nos apresenta a maior estratégia de evangelismo, quando ele diz que se nós nos amarmos a ponto de darmos a vida um pelo outro, se nós nos amarmos a ponto das pessoas observarem o quanto nós estamos unidos, o quanto nós estamos juntos, o quanto nós somos agarrados, ele diz, olha, o mundo vai de fato acreditar e crer que eu sou o Salvador, que eu fui enviado, que eu existo. A maior prova da existência de Jesus Cristo na Terra é a unicidade. Unicidade, exatamente. Quando a Bíblia fala de para que sejam um, não está falando de andar junto. Tem uma expressão que eu não gosto muito, TMJ, estamos junto. Não. Igreja, corpo de Cristo, não é estar junto. Não se trata de estarem todos num elevador. Não, não é isso. Eu lembro que quando adolescente, meu pai caminhoneiro, e meu pai trazia muitos sacos de batata. E eu até hoje gosto muito de batata.
E eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi com a vida. A igreja não se trata de um saco de batatas separadas, mesmo que dentro do mesmo saco, ou de pessoas juntas no mesmo elevador. Não, mas se trata de um purê de batata, de pessoas amassadas, de pessoas que se misturam. É isso que Jesus está falando, que a igreja, antes de mais nada, antes de ser pregação, antes de ser canção, antes de ser evento, é um purê de batata. E é assim que o mundo vai crer em Jesus Cristo, quando eles perceberem que a igreja é uma mistura de vida, que a igreja é composta de pessoas que, embora diferentes nos seus jeitos, nas suas manias, nas suas opiniões, nos seus conceitos, se misturam e conseguem crescer juntos, conseguem caminhar juntos, conseguem se movimentar juntos. É isso que a Bíblia está falando. Diz que, como membros de Cristo, membros do corpo, nós estamos amassados a ponto de não sentirmos essa indiferença. O que um sente, todos sentem. Por isso que Paulo diz, olha, que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Nós devemos festejar a alegria junto com os que se alegram. Por quê? Porque se trata de um purê de batata. Estamos todos amassados, estamos todos misturados. Não existe esse sentimento de superioridade. Todos são nivelados, todos estão no mesmo nível, todos estão dependentes da graça de Deus. É essa a primeira interpretação que a Bíblia fala de corpo, onde todos nós, independente de quem quer que seja, independente se é pé, independente se é mão, independente se é orelha, se é nariz, todos nós somos dependentes da cabeça que é Cristo. E o corpo se movimenta unidos, o corpo cresce unidos. E é interessante observar que, como corpo, um membro é diferente do outro. Até mesmo os nossos pés, um pé é diferente do outro. Uma mão é diferente da outra mão. Mas todos crescem juntos. E é isso que Jesus está dizendo, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem essa característica da unicidade. Unidade é andar junto, unidade é estar ao lado, mas não está falando de unidade, está falando de unicidade. Lembra em Gênesis, quando Deus constituiu a família, falando que o homem e a mulher iam se tornar uma só carne? É disso que ele está falando. A igreja não se trata de pessoas andando lado a lado, mas se tratam de pessoas que se misturam, pessoas que foram amassadas, pessoas que foram trituradas, pessoas que se misturaram, os seus gostos, os seus jeitos, as suas manias, as suas concepções, as suas razões, tudo se mistura, onde cada um se respeita e todos crescem mutuamente. Isso que Jesus está falando sobre igreja, a minha igreja, um corpo que anda junto, um corpo que caminha junto, um corpo onde um morre pelo outro, um luta pelo outro, um sofre pelo outro, um espera e busca em Deus o sucesso do outro. Não é uma igreja de pessoas individualistas, não se trata de pessoas onde cada um vive na sua redoma, não. Todos lutam por um único objetivo, o crescimento mútuo, o movimento mútuo, porque todos estão sujeitos à cabeça que é Cristo. Isso é igreja. Igreja não é o que você vê lá na frente. Igreja não é um pastor pregando. Igreja não é um grupo cantando. Igreja é quem está ao lado de você. Igreja diz respeito às pessoas que cercam você. Isso é igreja. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como pessoas que estão literalmente juntos, caminham juntos, vivem juntos, sentem a dor e a alegria uns dos outros juntos. Eu espero que essa reflexão sobre corpo possa lhe ajudar e que a partir de hoje você tenha um entendimento de que você foi chamado para ser amassado, para ter esse entendimento de que fazer parte do corpo de Cristo
é ser amassado junto com os outros membros, fazendo parte do mesmo corpo. Que Deus te abençoe, te guarde e até mais.